Meus irmãos, eu quero com muita alegria apresentar os irmãos. Quem conhece a irmã Marismênia? Irmã Valéria, Cristiane, bênção de Deus, a irmã Marismênia. É pastora, irmã? Missionária? Missionária, né? Que Deus abençoe poderosamente sua vida, tá, irmã? A igreja, da forma que está, vamos orar pela vida da nossa irmã, dando ação de graças a Deus pela vida dela e clamando ao Senhor que fale e use-a poderosamente nessa noite. Deus querido, Altíssimo, nós queremos, ó Pai, agora agradecer ao Senhor pela vida da porta-voz da Tua palavra nesta noite, Deus. Nós queremos, ó Deus, e estamos sedentos, ó Deus, de ouvir uma mensagem, Pai, dos céus, sobre a nossa família, sobre a nossa história, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor preparou este tempo, Deus, para que a Tua igreja saia daqui edificada e abastecida do Teu poder. Teu Espírito Santo, Pai, que já está presente nesse lugar, venha com poder, ó Pai, conduzir as palavras da irmã Marismênia, para que nós, ó Deus, possamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, transbordando do Teu poder. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, guardando e conduzindo a Tua irmã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu quero cumprimentar a amada igreja do Senhor, essa igreja linda, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Nós somos servas do Senhor, servos e servas do Senhor, chamados para levar as boas novas, o Evangelho, boas novas, aonde quer que nós estejamos, né? Eu sou membro da Igreja Batista do Calvário, a Valéria me conhece, a outra irmã também me conhece. Ali eu sou uma pequena colaboradora aí, lá na obra do Senhor, assim como você também é aqui. Nós fomos chamados para dar um pouco de nós para outras vidas, em nome de Jesus. Quando a Valéria me convidou, que ela me deu o tema, eu falei, nossa Deus, parece que quando fala tema, foge tudo da cabeça. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que falar sobre libertação? E aí quando eu estava indo para casa, meditando, Deus colocou no meu coração, foi como aquela voz suave, aquele raciocínio na mente suave, fala sobre a mulher samaritana no poço de Jacó. E aí eu fiquei com aquela palavra, falei, na hora certa eu vou sentar, vou orar e vou estudar, pedir a graça de Deus para que os irmãos recebam uma boa porção da parte de Deus. Que vocês possam sair daqui com a palavra do Senhor no coração de vocês. Que o inimigo não tenha poder para roubar esta semente que vai dar fruto, vai frutificar, e você vai sair com esta palavra no seu coração. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Que coisa linda, né? É só chamar. Aleluia. Você vai conversar com a autoridade, você tem que marcar horário, você tem que marcar o dia, mas para poder conversar com o Pai, é só chamar. Ele não precisa de formalidade. Aleluia. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 1 a 19. E nesse texto aqui nós vamos ver a samaritana, a mulher samaritana que se encontrou com Jesus no poço de Jacó. E se eu fosse dar um título a esta mensagem que nós vamos meditar aqui agora, eu colocaria o título como sendo curados de dentro para fora. Curados de dentro para fora. Então, João 1 a 19 diz assim:
Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Aleluia. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por onde Jesus passava, quando a gente vai estudando a palavra, por onde ele passava, ele não somente pregava, mas ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele libertava, ele transformava. A sua pregação era acompanhada de prodígios, de sinais, de maravilhas. Louvado seja o Senhor. Portanto, cura e libertação fazia parte do ministério de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. E hoje, será que não faz mais parte? Hoje não há mais o interesse? Será que não há mais interesse da parte de Deus em continuar este ministério de cura, de libertação, de transformação? Sim, ainda nosso Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Filho de Deus, está no nosso meio para dar continuidade. Ele está dando através do seu Espírito na igreja. Louvado seja o Senhor. Hoje, irmãos, ele continua querendo, curando, libertando, transformando vidas. E nós, irmãos, já percebemos como a volta do Senhor está próxima. Portanto, a igreja do Senhor, eu e você, nós somos os pés do Senhor. Aleluia. Nós somos as mãos do Senhor. Nós somos os seus pés. Nós somos as suas mãos. Nós também somos a boca do Deus vivo para lançar as boas novas a este mundo corrupto, este mundo vazio, esse mundo violento, esse mundo incrédulo. Nós precisamos fazer a obra que Ele deixou para continuar a obra que Ele deixou para a sua igreja. Louvado seja Deus. No texto diz uma expressão muito interessante que fala: era-lhe necessário passar por Samaria. Esta expressão nos faz entender o quê? Nos faz entender que
provavelmente não estava nos planos dos discípulos, mas estava nos planos de Deus, que Jesus passasse por Samaria. Não foi ocasionalmente, não foi por acaso que Jesus passou por Samaria. Nada na vida de Jesus era por acaso. Tudo tinha o seu propósito. Então, por isso, era-lhe necessário, era do propósito, dos planos de Deus, passar por Samaria. Assim como nós também, de vez em quando, nós que somos guiados por Deus, dependemos de Deus, algumas vezes a gente vê que os nossos planos estão saindo um pouco fora da rota. Nossa rota, muitas vezes, nossa direção é mudada, mas está nos planos de Deus. Às vezes nós fazemos um plano, traçamos uma direção e de repente você vê que aquela direção está indo de uma maneira diferente. É porque está nos planos de Deus. Às vezes Ele não te revela na hora, não te fala, vou mudar, para você não resistir, porque Ele conhece o nosso coração. Mas Ele sabe fazer as mudanças necessárias. Ele sabe mudar a direção quando nos é necessário mudar a direção. Irmãos, e quando eu estava estudando sobre isso, que tudo na vida de Jesus havia um propósito, que nada era por acaso, naquele momento que eu estava ali estudando a palavra, eu me lembrei que até a demora de Jesus em socorrer Lázaro, em visitar a casa de Lázaro, ele foi avisado, Lázaro está doente. Grande amigo, ele foi avisado, mas até esta demora não foi por acaso, também foi por propósito. Quando há pouco tempo atrás, eu fiz seminário básico lá na minha igreja mesmo, na Batista do Calvário, a professora falou algo que eu achei aquilo muito interessante. E o que eu vou falar aqui não está nas Escrituras. Mas estudando os costumes, né, ela disse algo tremendo. Ela disse, olha, quando o povo voltou, algumas pessoas quando voltaram da Babilônia, eles trouxeram, digamos, algumas crendices, alguns pensamentos da Babilônia. E um deles, estudando os costumes, estudando a história, era que até o terceiro dia, eles acreditavam que a alma ficava ali por ali. Ficava por ali. Por isso o Senhor foi ver Lázaro no quarto dia, para que não houvesse dúvida no coração daquelas pessoas que ainda tinham aquela crença guardada. Então, até isso, irmãos, foi o propósito de Deus. Nada na sua vida acontece sem um propósito. Nada na sua vida acontece se Deus não estiver no controle. Tudo que vier a acontecer, e você às vezes pode estranhar algumas mudanças, creia, Deus está no controle. Em tudo há um propósito de Deus. E as pessoas iam ao poço em 2 horários. Ou elas iam de manhã, bem cedinho, ou elas iam à tardinha. É interessante, né? Porque de manhã o sol está mais fresco. Como também à tardinha, o sol também está mais fresco. Irmãos, mas eu posso imaginar no calor do meio-dia, porque aquela mulher foi tirar água do poço ao meio-dia. E você pode imaginar o calor do sol em pleno meio-dia, mas ela foi naquele horário porque ela não queria ser observada, ela não queria ser vista, ela não queria ser notada. Por isso aquela mulher foi no calor do meio-dia. Ali naquele poço havia uma mulher que o Senhor queria encontrá-la, para curá-la, para libertá-la, para salvá-la, para transformá-la. Ela não tinha uma doença física, mas a sua alma estava doente. Ela era uma presa pelo pecado, uma mulher rejeitada pela sociedade, uma mulher sem valor. Irmãos, a coisa que a gente está mais observando, a gente que ora muito pelas pessoas, tem
um trabalho assim mais específico, não somente da palavra, mas um momento especial de oração, a gente observa como o emocional das pessoas está abalado. Está abalado. Mesmo as pessoas que têm conhecimento de Deus, muitas vezes nós encontramos almas doentes, abaladas, que precisam de receber a libertação na sua alma, a cura lá dentro da sua alma, na área das suas emoções. Aquela mulher precisava ter um encontro com o Senhor. Ela era uma mulher sem valor nenhum, para ninguém ela tinha valor. Mas Jesus sabia que aquela mulher precisava somente de um encontro com Ele. Oh, glória! Aleluia! Aquela mulher precisava ter somente um encontro com o Mestre para ser uma mulher transformada. E o Senhor, na sua onisciência, sabia que aquela mulher curada, no seu interior, liberta do pecado, transformada, o Senhor sabia que aquela mulher seria uma grande missionária. Aleluia! Por isso que a igreja é cheia de ex. Às vezes a gente ouve, depois que fez não sei o quê, né, ex. É ex mesmo. A igreja é cheia de ex. E o Senhor sabia, esta mulher, depois que me conhecer, ela será transformada, curada na sua alma. Aleluia. Ela será liberta e ela será, na minha presença, uma grande mulher que vai levar as boas novas. Aleluia. Vai levar o evangelho. Tem gente precisando te ouvir. Aleluia. Na sua parentela. Você está pensando lá na África. Pensa na sua família, em primeiro lugar. Foca naqueles que estão ao teu derredor. Naquele parente, naquele primo, aquele tio. Foca neles. Primeiro nós olhamos o nosso ambiente familiar. Nós somos boca de Deus. Você é boca de Deus. E o Senhor espera que você faça aquilo. Não os anjos vão fazer, mas Ele designou essa tarefa para mim e para você também. E o Senhor, naquele poço, Ele se apresentaria a ela como a única água que poderia matar a sua sede de Deus. Quanta inquietação na humanidade. Quantas vidas agitadas, buscando uma resposta, buscando uma solução, buscando vida, buscando entender as coisas, estão correndo para lá e para cá. E aquela mulher, que era uma mulher escondida, ela vem ter um encontro com Jesus. E Jesus se no poço de Jacó, onde tinha água para matar a sede. E o Senhor se apresenta a ela como a única água que podia matar a sua sede para com Deus. Ela era uma mulher sedenta de Deus, mas ela não tinha uma experiência, não era uma mulher liberta. Não era uma mulher liberta. Às vezes, irmão, nós estamos até na igreja, mas há uma área na sua vida que precisa de uma libertação. Às vezes ainda há algo em você, há algo na sua caminhada, que precisa haver uma mudança, que precisa haver uma entrega, que talvez você ainda não tenha feito essa entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entregar o teu caminho dia após dia, é o longo caminhar da tua vida. Glória a Deus. E Ele, irmãos, para mostrar para ela a sua natureza divina, Ele toca e pede para ela, indaga ela sobre o seu marido, chama o seu marido. E aí ela ficou surpreendida, ela ficou surpresa, porque o Senhor indagou a ela sobre o seu marido. Ela percebeu, naquele momento, que ela não poderia mentir. Ela tomou uma decisão maravilhosa. Ela decidiu não esconder a sua realidade, não esconder a sua vida. E ali, naquele momento, ela falou sobre a sua vida e ela resolveu falar a verdade. Ela não maquiou, ela também não justificou, mas ela simplesmente contou
a Ele a sua verdade. E aqui nesse ponto, irmãos, eu vejo que exatamente agora começou ali a sua cura interior. Começou ali a sua libertação. Porque quando ela reconhece o Senhor como profeta, ela reconhece também os seus erros, as suas transgressões. Irmãos, o Senhor confrontou ela como Ele nos confronta. Ela foi confrontada. E se nós queremos cura, e queremos transformação, e queremos libertação, a palavra de Deus te confronta. O Senhor te confronta. Aleluia. É necessário que você confronte a sua realidade. Não passe pano. Não justifique o que está acontecendo com você. E Ele te confronta. Ele confronta a tua igreja hoje. Foi assim que ela se sentiu confrontada, mas ela viu que ela estava diante de um profeta. E ela decidiu falar a realidade. Louvado seja o Senhor. E hoje o Senhor te confronta. E Ele quer te ouvir com sinceridade. Ele não quer que você passe pano nessa situação. Ele não quer que você se justifique. Eu estou assim por causa disso. Eu estou assim por causa disso. É porque caí um pouquinho, desviei um pouquinho. Ele não quer justificativa. Mas Ele quer te ouvir, Ele quer te confrontar, porque Ele quer tocar na sua ferida. Aquela mulher, o Senhor tocou na sua ferida. E quando Ele tocou na ferida dela, Ele tocou para curá-la. E quando ela reconheceu quem Ele era, um profeta, havia tocado naquele problema, naquela ferida, naquele pecado, ela se desmonta. Vejo que tu és profeta. O profeta está na igreja, ele se encontra na igreja. Jesus está te confrontando com a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Ele está aqui para te curar. Talvez você não tenha, você pode não ter, como hoje já é mais difícil mesmo, você não tem um problema físico, um câncer, uma lepra. Você vem à igreja, louva ao Senhor, mas a sua alma está doente. A sua alma está doente. Talvez você não libere um perdão para uma pessoa que tanto te machucou e que era uma pessoa tão significativa para a sua vida. E isto está te corroendo. E isto está te adoecendo. Oh Deus. Só Ele sabe o que passa no seu coração. Ele conhece o seu cotidiano, o seu levantar, o seu deitar. Você pode não estar em adultério como estava a samaritana, mas talvez você está doente na sua alma, porque você foi frustrado. Teus planos foram frustrados. Tudo que eu pensei foi por água abaixo. Tudo que eu planejei foi por água abaixo. E Ele está te confrontando. Fala comigo. Converse comigo. Converse comigo, fale comigo. Talvez você esteja frustrado, doente na alma, chateado, porque você teve um problema, uma decepção com alguém, ou até mesmo dentro da igreja, da casa do Senhor, onde o inimigo muitas vezes ele trabalha tanto, né? Lá fora não é tão, mas dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, é onde ele mais trabalha. Talvez você esteja assim, e hoje o Senhor te confronta, porque Ele quer te curar. Ele quer te mostrar grandezas. Ele quer que você se supere. Mas Ele quer que você seja confrontado pela palavra do Senhor. Deixa a palavra te confrontar. Deixa ela tocar na sua ferida. Aleluia. Porque quando ela toca, mas ela também traz cura. Pode ficar só a cicatriz. Mas a cicatriz ela é boa, irmão. Porque toda vez que você olhar para a cicatriz, você vai lembrar do dia que Deus te curou. Aleluia. Você vai lembrar daquele dia que Ele te confrontou. Daquele dia que você se libertou. Ficou a cicatriz para você lembrar. Eu confiei em Deus e Ele me libertou. Aqui está a cicatriz. Ele tocou em mim e eu fui curada. Eu fui liberta. Irmãos, é a verdadeira libertação.
ela vem através de um relacionamento contínuo com Deus e da sua permanência na palavra. Aleluia. Você precisa ter esse relacionamento com Deus, com o seu espírito, e permanecer na palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos falar de novo, irmãos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, esse conhecer aqui não é conhecer no intelecto, não é simplesmente saber aquela palavra, aquele versículo, aquele contexto. Não é simplesmente você tomar conhecimento, mas esse conhecer aqui, irmãos, é acatar. É receber para dentro de você. É como se eu tivesse, de vez em quando eu falo isso, até na minha igreja eu gosto de falar, e repetir também. Se eu tivesse uma laranja aqui, bonita, descascasse a laranja, está amarelinha, demonstra que está doce, amarelinha, né? Descascasse a laranja, e eu começo a chupar a laranja, eu estou ali, degustando, sentindo o sabor da laranja gostosa, saudável, boa para o meu corpo. E eu perguntasse a vocês, a laranja está boa? Está gostosa? Quem ia me responder? Ninguém. Porque você não está com a laranja chupando, degustando, você não está, você está só me vendo. Mas para você saber, você vai ter que pegar essa laranja, degustar, chupar essa laranja para você sentir o mel dela. Assim é a palavra do Senhor. Esse conhecer a verdade não é ter conhecimento, mas é você acatar a verdade, acatar a palavra e colocar ela dentro de você e deixar que ela faça vida dentro de você. Não é simplesmente ser ouvinte da palavra, mas praticante. Coma a palavra, deguste a palavra, viva a palavra, e você será liberto, será curado, transformado, renovado. Aleluia. Às vezes você quer ouvir uma profecia, muito bom, também gosto, na hora certa, mas não é ela que vai te transformar. É a palavra que vai te trazer vida. Aleluia. Essa permanência, essa intimidade com Deus e essa permanência em caminhar segundo a palavra de Deus é que vai te trazer transformação. Que vai te trazer vida, essa convicção de que a palavra é cura para você. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Eu conheci uma moça, ela morava em outra cidade. E durante alguns anos, ela se envolveu com um homem casado. E ela ficou ali, como uma mulher samaritana, envolvida com aquele homem e encontrava com ele às escondidas. A mulher dele não sabia, e era tudo daquele jeito. E foi 1 ano, 2 anos, não sei quantos anos, foi muitos anos. Mas ela não tinha experiência com Deus. Conhece Deus de ouvir falar. Aí um dia ela cansou daquela vida. E aí, ao sair daquela vida, e ela sentiu, né? Ela estava sentindo que não estava dando mais certo, que estava tendo muitos problemas. Ela decidiu afastar, não querer mais aquele relacionamento. Então ela tomou uma decisão: vou sair da cidade, vou mudar de cidade. E ela mudou. Ela mudou de cidade, foi para outra cidade, comprou um apartamento e mudou de cidade. Ela podia pensar assim: está resolvido o problema, não quero mais, então aqui não posso ficar, a cidade é pequena, vou para outro lugar. E foi. Mas a sua alma continuou doente, porque não tendo conhecimento da verdade, não tendo a palavra no seu coração, ela nunca conseguiu aceitar, receber o perdão de Deus. Irmãos, isso acarretou na vida dela problemas sérios, ansiedade. Ela chorava assim, com muita facilidade. Você conversava com ela e via que era uma alma angustiada.
E a gente sabia que havia acontecido isso, mas nunca havia tocado nesse problema. E até que um dia ela foi confrontada. E naquele confronto, ela confessou. E ela disse, eu fui adúltera há muitos anos. E ela tinha aqueles rituais, tá, né? Aquela rezaiada, 3 horas, não sei o quê. Mas dentro dela, ela estava com uma ferida que nunca foi curada. E aí ela confessou. Eu falei, eu sei. E aí nós mostramos a ela, apresentamos a ela o perdão de Deus. E ela falava, vocês têm certeza que Ele me perdoou? Irmãos, ela caiu num pranto tão grande. Foi uma libertação tão linda, maravilhosa. Porque durante aqueles anos todos, ela nunca foi livre. Ela nunca foi uma mulher livre, porque o dedo de Satanás estava sempre apontando para ela. Você é adúltera, você fez isso, você fez isso. Teu pecado foi muito grande, então você tem que carregar um pouco de culpa. Ela nunca foi liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você ouvir a palavra do Senhor, quando você vier à casa do Senhor, venha não para ouvir, venha para receber, mas é receber dentro, irmãos. Dentro, como o copo de água, quando você toma e está com sede, e é tão gostoso tomar aquela água quando o corpo está pedindo a água, assim é a palavra, a tua fome, a tua sede para com Deus. Quando você vier à casa do Senhor, saia já da sua casa com propósito. Hoje eu vou ouvir o meu Deus, quero ouvir o que Ele tem a falar comigo, aleluia. E assim, irmãos, Deus vai transformando vidas, aleluia. Eu não sei em que área você precisa. Porque, irmãos, nós precisamos da ajuda de Deus. Há momentos que nós precisamos. Nós não somos perfeitos. Mas nós dependemos do Senhor, aleluia. Nós dependemos da graça do Senhor. Há momentos difíceis na nossa vida, decisões difíceis, e nós precisamos ter ouvidos sensíveis, nós precisamos buscar a vontade de Deus na nossa vida. Mas o Senhor não quer ver a sua igreja doente. O Senhor quer ver a sua igreja sarada, liberta, transformada, aleluia. Porque Ele quer te usar. Ele quer fazer de você bênção, um instrumento de bênção nas mãos dEle. Louvado seja Deus, glória a Deus. Em Lucas 12, 27 a 30, essa passagem, a gente vê aqui a palavra do Senhor falando sobre a beleza dos lírios dos campos. Olha como os lírios são lindos, maravilhosos. Nem Salomão vestia dessa maneira. E amanhã são lançados no fogo. Mas nessa passagem que fala dos lírios, fala o quão zeloso e cuidadoso Deus é para com as nossas vidas. Mas também, irmãos, se nós observarmos, o Senhor quer nos mostrar não somente que Ele é um Deus que zela, que cuida de nós, que a gente não precisa ficar preocupado, o que vai comer amanhã, o que vai vestir amanhã, que não sei o quê. É só depender dEle, estar no centro da tua vontade. Não é somente isso, mas o Senhor está mostrando a beleza dos lírios, porque há vida dentro dos lírios. Aleluia. O Senhor está mostrando que dentro daqueles lírios, aquela roupagem, então, eles são tão lindos, porque dentro dos lírios há vida. E eu passo isso para você e para mim. Se a nossa vida estiver cheia de Deus, cheia da palavra, e nós transformados, libertos, sarados, nós vamos refletir esta beleza, aleluia, a glória do Senhor por onde você andar, porque a vida de Deus em você é refletida por onde quer que você ande, aleluia. Glória, aleluia. Aquele que conhece a Deus, ele é reconhecido. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus é reconhecido, aleluia. Não pelo seu nome,
pelo seu testemunho, porque a glória de Deus, aleluia, a vida de Deus, ela é facilmente detectada. Louvado seja o Senhor. Irmãos, deixe a palavra te alimentar. Receba, não seja somente ouvinte. Talvez você, ao longo dos anos, você tenha vindo à igreja só para ouvir. Eu vou lá, eu vou ouvir. Eu gosto daquele hino. Ai, como eu gosto daquele hino. Vou adorar a Deus, aquele hino. Mas o perfeito louvor, irmãos, ele só é perfeito. Aleluia. Quando não sai somente de lábios, da boca para fora. Quando você louva ao Senhor, você está reconhecendo que Ele é o teu Deus. Aleluia. Quando você louva a grandeza, quando você exalta através dos louvores a grandeza de Deus, você está reconhecendo quão grande Ele é na sua vida. Oh, louvado seja Deus. O Deus que te tirou das trevas, o Deus que te tirou de uma cegueira espiritual, o Deus que te curou, aleluia. Colocou um ponto e vírgula naquele diagnóstico, modificou a visão da medicina naquele problema que você tinha. O Deus que te tirou daquela depressão, daquele pânico. Hoje, quantas pessoas com pânico? O Senhor é o meu lugar seguro, aleluia. É Ele quem me protege, é Ele quem me guarda. A sua alma abatida, ela só pode ser sarada, confrontada com a palavra. Aleluia, ela tem que receber a palavra, ela tem que ir recebendo e combatendo ali a angústia, a insegurança, com o poder da palavra de Deus, aleluia. Não desmerecendo a medicina, não desmerecendo os médicos, mas colocando do lado, na sua frente, o médico dos médicos. Porque ele sara não somente a doença física, mas ele transforma, ele liberta, aleluia. E as doenças psicossomáticas, que são terríveis, estão afetando também o corpo físico. Vidas que não querem mais sair, estão desanimadas, não têm mais força, estão abatidas. Mas o Senhor, aleluia, te dá vida, permaneça, não abra mão dessa cura. Continue lutando, continue prosseguindo. Continue crendo, combata a sua incredulidade com o poder da palavra. Quando a dúvida vier, quando a incredulidade vier, quando o inimigo soprar na sua mente, não tem jeito, você não vai ser curada, daí para pior. Combata, eu sou de Deus, o Senhor é o meu Salvador. Ele cura, Ele salva, Ele liberta e vai prosseguindo e vai permanecendo na palavra. E você vai ver o que Ele vai fazer. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer o mesmo que Ele fez com a samaritana. Se revelou a ela como profeta, tocou na ferida dela, curou a samaritana e a fez da samaritana, de uma ex-prostituta, uma grande mulher, a primeira missionária a proclamar as boas novas. E é isso que Ele vai fazer com você. Sabe qual é a ira do inimigo sobre a sua vida? Não é saber que você está na igreja, não. A ira dele e a investida dele é porque ele tem medo, ele teme do que você possa vir a ser daqui a algum tempo. Louvado seja o Senhor. Por isso ele ataca, porque ele sabe que você não somente salva, mas liberta, aleluia, cheia de Deus, ele teme o que você venha a ser, o quão precioso você será no dia de amanhã. Um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, cheia de autoridade, cheia de intimidade. O Senhor está te esperando. O Senhor está te esperando, o Senhor quer te usar, aleluia. Não deixe o inimigo te parar porque você parou. Porque você parou, porque você deixou as suas redes. Porque você lançou para outro o que Deus colocou nas suas mãos. Hoje, nesta noite, Ele te chama. E Ele diz a você, eu quero te curar. Aleluia. Eu quero te libertar. Eu quero tirar da sua mente todo o seu preconceito. O seu espírito, o seu sentimento de inferioridade.
E quero fazer de você um grande homem. Nos problemas que você teve, vou usar para você curar vidas através do poder da minha palavra. O Senhor continua curando, irmãos. O Senhor continua libertando, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Fique de pé, vamos orar um pouco. O instrumentista está aqui? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Podemos adorar a Deus um pouquinho? Deus, irmãos, te ama. Jesus te ama. Aleluia. Jesus tem planos na sua vida. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Libera o perdão. Aleluia. Não tenha medo do que você está passando. Este problema que você está enfrentando, quer seja na área da saúde, quer seja na área psicossomática, é uma depressão. Pode ser. Eu não sei qual é o problema, talvez você foi lançada num fogo, lançada numa fornalha e não sabe como sair. Deus sabe. Deus sabe, o Deus que abriu o mar continua aqui. Aleluia.